Olá você, aqui é o Carlos Valentim, seja bem-vindo a mais um programa Dicas Tributárias. Conforme falei na semana passada, a ideia desse programa é trazer atualizações de matéria tributária para vocês daquilo que está acontecendo de relevante nesse momento. A medida provisória 1171 está andando a passos bem vagarosos ainda no Congresso. Já foi criada uma comissão, mas a reunião para a instalação dessa comissão já foi adiada por 2 vezes. A última vez seria no dia 21, mas agora já ficou para o dia 27 desse mês, 27 de junho, que é terça-feira dessa semana. E não sabemos ainda como é que vai acontecer, o que vai acontecer com as 106 emendas que estão lá sugeridas. Bom, agora vamos falar da reforma tributária. Como falei com vocês, essa reforma tributária que está em discussão no Congresso, ela é fruto primeiro, de uma análise de uma comissão mista de Senado e deputados federais, que é a PEC 45, e tem uma outra PEC, que é a PEC 110, que é originada unicamente do Senado Federal. As duas foram englobadas em um único relatório, que é um relatório de 94 páginas, que tem bastante conteúdo nele, tem todo o resultado de diversas audiências públicas que foram feitas, e vamos dividir ela em pedaços, porque, como vocês sabem, o sistema tributário brasileiro ele é baseado nos impostos sobre o consumo, sobre o imposto sobre a renda e os impostos sobre propriedade e patrimônio. Então vamos começar falando dos impostos sobre o consumo. A ideia da reforma tributária, quer seja da emenda da PEC 140, 110 e da PEC 45, a ideia é boa. A ideia o que é? É tirar um monte de impostos que nós temos sobre o consumo. O Brasil é um dos poucos países do mundo que ainda concentram a tributação mais forte no consumo do que na renda. Então hoje nós temos 5 tributos sobre o consumo, que é o PIS, a COFINS, o ICMS, o IPI e o ISS. E temos os 3 entes da federação reunidos nisso. PIS e COFINS são da União Federal, ICMS é dos estados, IPI é federal e o ISS é municipal. A proposta nas 2 discussões que estão andando, da PEC 110 e da PEC 45, é eliminar esses 5 tributos. Aí começam a surgir as diferenças. No substitutivo feito pela comissão mista da PEC 045, tem um IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, e esse IBS seria federal. Seria cobrado pela União, com as alíquotas que seriam divididas ou seriam discutidas pelo Senado Federal, seriam estabelecidos os parâmetros pelo Senado Federal, ouvindo o TCU, porque o TCU faria todo um estudo para evitar que os estados e os municípios percam a arrecadação. Em compensação, da PEC 40, da PEC 110, que vem do Senado, o IBS ele é dual. Tem um IBS estadual e tem a CBS, que é a contribuição para sobre bens e serviços, que é federal. Nesses casos, a contribuição de bens e serviços, que é federal, ela teria as mesmas tributações do PIS e da COFINS, então não mudaria nada. E o resto, os entes da federação, cada um dos estados, poderiam estabelecer as suas alíquotas, a mesma alíquotas, de acordo também com resolução do Senado Federal. A ideia também é que os estados não percam a arrecadação nem os municípios e eles poderiam, depois de determinado tempo, ajustarem suas alíquotas para não terem nenhuma perda. Então, eu acho que aí começa a ter uma certa dissociação daquilo que acontece no resto do mundo. Ou seja, a tributação sobre o consumo ela vai permanecer alta. Ela só vai ter menos tributos. Ao invés de 5, vai ter um só ou 2, dependendo do modelo que for aprovado, um estadual e um federal, mas ela vai continuar tendo a mesma carga tributária que nós temos hoje, porque a ideia é que os estados e municípios não percam a arrecadação. Então, toda aquela tributação que nós temos hoje, que somando PIS, COFINS, ICMS, IPI e o ISS, pode chegar aí na casa de 37%, 40%, 45%, dependendo do estado, dependendo do município e dependendo também do tipo de produto, que tem alguns produtos que têm uma tributação do ICMS maior e o IPI, como vocês sabem, o IPI ele é cobrado de acordo com a classificação fiscal de cada produto. Então isso pode ir de 0% até 15%. Então essa carga tributária, pelo jeito, vai continuar assim com um nome diferente. E umas outras diferenças também que são colocadas é que no IBS
e eu vou ter um regime que vai ser um regime de não cumulatividade, como é hoje também, onde eu tenho os débitos e os créditos relativos às entradas e às saídas, e vou poder fazer compensações. Quando fala da contribuição sobre bens e serviços, que é a federal, que está na PEC que veio do Senado Federal, eu vou poder compensar esses créditos que eu tiver. Os créditos que eu tiver, por exemplo, acumulado de PIS e COFINS na época que isso entrou em vigor, eu vou poder compensar com essa CBS. Então, os dois tributos vão ter uma legislação mais ou menos parecida, tanto do IBS quanto da CBS, porque a base de cálculo é a mesma. A base de cálculo, o fato gerador, vão ser todos os bens e serviços, e também sobre as importações, e vai ter também um imposto seletivo, que é aquele imposto que é utilizado para majorar aqueles produtos que são considerados como contra o meio ambiente, contra a saúde, como o tabaco, as bebidas alcoólicas, enfim. Então, vai ter uma carga separada para esse tipo de produto, que vai ter um imposto seletivo que vai fazer com que eles fiquem um pouco mais caros do que o normal. Depois de tudo isso, vai ter uma fase de transição. Nessa fase de transição, essa fase de transição é muito importante. Por quê? Porque os sistemas que as empresas utilizam hoje para controlar seus tributos, para controlar sua contabilidade, é um sistema que ele está preparado para essa gama de impostos que nós temos. Na medida que isso vai ser reduzido, todo esse sistema de software também vai ter que ser alterado, vai ter que ter uma manutenção desses sistemas para poder abarcar tudo aquilo que o novo regime tributário trouxer. Isso também é muito importante, por isso que essas discussões têm que ser antecipadas para que se preparem, para que possa colocar isso em vigor e quando colocar em vigor, as empresas estejam prontas para poder assimilar toda essa diferença. Por isso vai ter uma fase de transição. Nessa fase de transição, os outros impostos, esses que seriam extintos, vão continuar existindo e o IBS vai ter uma alíquota simbólica só para fim de adaptação, só para fim de que as empresas tenham tempo de se ajustar em sua administração. Feito tudo isso, os impostos serão extintos de vez e aí os créditos que sobrarem, por exemplo, de ICMS e IPI, que são os tributos considerados como tributos não diretos, são tributos indiretos, que eles geram créditos e débitos. Então, aqueles que tiverem saldo credores de IPI e ICMS, que aí é o imposto federal e o imposto estadual. Vai ter toda uma norma de transição também de como é que eles serão ressarcidos desses créditos, já que se eu tenho uma hipótese de ter um IBS federal, eu não poderia utilizar um ICM, um crédito de ICMS estadual para poder utilizar na redução desse valor. Então, vai ter toda uma normatização que terá que ser feita para poder dizer o que eu faço com isso. Já no caso do PIS e da COFINS, que são contribuições federais, não tem tanto problema. Por quê? Porque a CBS, que é uma contribuição de bens e serviços, ela vai ser quase que uma continuação, até porque a própria alíquota deles vão ser igual a PIS e COFINS hoje. Então, ou seja, não vai ter perda arrecadatória para o governo federal com essa alteração fiscal, caso seja essa PEC do Senado que prevaleça. Todo esse estudo que foi feito por essa comissão mista da Câmara dos Deputados junto com os senadores será novamente revista, agora pelos senadores, e aí no final de tudo isso a gente vai ter, afinal, a reforma tributária que vai trazer aí todas essas modificações. Bom, na próxima semana a gente continua essa conversa, só que na próxima semana nós vamos falar o que vai acontecer com os impostos que são considerados impostos sobre renda. Como é que vai ficar a renda, se eu vou ter algum tipo de benefício ou não, ou se vai se manter a mesma situação que está hoje. Então por hoje é só, uma boa semana para vocês e qualquer dúvida quiserem discutir sobre esse assunto, os meus dados estão aqui embaixo. Valeu, um abraço, tchau, tchau.